E você já deu graças a Deus hoje? Vamos começar dando graças a Deus nesse momento? Deus nosso Pai, te louvamos pelas bênçãos recebidas, porque o Senhor tem guardado a nossa vida, porque o Senhor nos deu oportunidade de estar aqui diante da Tua Palavra. E agora que nós vamos ler essa palavra bendita, pedimos que ela seja alimento para a nossa alma. Senhor, abençoe esta pessoa que está assistindo agora, seja ela impactada pela ação do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. É isso aí. Que bênção, gente, que bênção. Estamos hoje diante do texto de Mateus capítulo 18, nós estamos aqui nessas manhãs de oração, manhãs com Deus e trazendo para vocês devocionais. E esses devocionais estão tratando nesses dias sobre o tema do perdão. É uma série que nós estamos fazendo sobre o tema do perdão e eu quero chamar você ao texto de Mateus capítulo 18, que nós vamos continuar aquilo que nós começamos ontem, quando Pedro perguntou a Jesus quantas vezes ele tinha que perdoar, não é? E aqui, é claro, há uma continuidade do texto e é isso que nós vamos ver. O que Jesus falou, o que ele trouxe de informação para completar essa resposta. Jesus, ele trouxe aqui uma parábola dizendo que o reino dos céus é comparado a um rei que quis acertar contas com os seus servos. Isso está a partir do versículo 23. E o texto diz que quando começou, foi-lhe apresentado um deles que lhe devia 10.000 talentos. Veja. Mas não tendo com que pagar, o seu senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e todos os bens fossem vendidos para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, diz o texto, prostrado diante dele, rogava-lhe: Senhor, tem paciência comigo, que te pagarei tudo. Comovido, o senhor daquele servo soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Ao sair, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, ou seja, um amigo, que lhe devia 100 denários e, agarrando-o, sufocava-o, dizendo: paga o que me deves. Então, caindo aos seus pés, o seu companheiro lhe suplicava: tem paciência comigo, que te pagarei. Ele, porém, não quis, antes mandou colocá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Seus conservos, ou seja, os outros servos do rei, servos como eles, vendo o que acontecera, ficaram muito tristes e foram contar tudo ao seu senhor. Este então chamou sua presença e disse-lhe: servo mau, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Tu também não devias ter compaixão do teu companheiro, assim como tive de ti? E irado entregou-o aos carrascos até que ele pagasse tudo que lhe devia. Assim também vos fará meu Pai Celestial, se cada um de vós não perdoar de coração a seu irmão. Veja que ilustração rica. Jesus está dizendo que um homem devia 10.000 talentos. Ora, 10.000 talentos, será que é possível que alguém deva 10.000 talentos? Não, era impossível. Isso era uma hipérbole, era uma figura de linguagem. Só para que você entenda, um talento equivalia a 35 quilos de ouro. Tá? É impossível que alguém devesse essa quantia.
Para que você entenda esse valor, se alguém tivesse de pagar ganhando 1 denário por dia, ele teria que trabalhar 150 mil anos. Era de toda aquela região, de todo aquele país, o fruto do pagamento de todos os impostos de mais de 10 anos, cerca de 13 anos, todos os impostos daquela nação daria esse valor de 10 mil talentos. O que Jesus está dizendo? Olha, esse homem tinha uma dívida impagável, mas ele chegou diante do rei e suplicou, por favor, tem paciência comigo, ele foi perdoado. Quando ele saiu dali, ele encontrou alguém que lhe devia uma quantia pequena. E o texto diz que esse que lhe devia 100 denários. Não era uma quantia irrisória, porque se referia a 100 dias de trabalho. Um dia naquela época era pago por uma moeda de 1 denário. Mas não era um valor impagável, astronômico. Mas ele diz, você tem que me pagar. O rei ficou sabendo disso e chamou aquele que foi perdoado. E disse, olha, você foi perdoado dessa maneira, agora você está querendo prender o seu irmão? E aquele homem foi preso para pagar até o último centavo, e é claro que isso mostra que ele ficou em prisão perpétua, porque ele não tinha como pagar, apenas com a própria vida. Jesus está dizendo no final aqui, assim fará o meu Pai Celestial se cada um de vós não perdoar de coração ao seu irmão. Bom, vamos aplicar isso aqui à nossa vida. O que nós estamos vendo aqui, portanto, nós recebemos um perdão de Deus de uma dívida impagável. Você já imaginou quantas vezes você já pecou diante de Deus, eu e você pecamos? Já imaginou desde a sua infância quantas vezes você já mentiu, já enganou, já sentiu ira, raiva, ódio, inveja? Já teve pensamentos dolosos, atitudes dolosas? Você já imaginou quantas vezes você pecou e se isso tivesse uma lista? Ora, quando Cristo nos perdoou, Ele nos perdoou de todos os nossos pecados, de toda essa lista, até porque Ele cravou a nossa dívida na cruz, disse Paulo aos Colossenses. Agora, quando nós olhamos para o nosso semelhante e não queremos perdoá-lo, é como uma ofensa diante de Deus. Quer dizer que nós fomos perdoados, quer dizer que você foi perdoado de uma dívida impagável, de uma dívida eterna, e agora, circunstancialmente ofendido, não deseja e não quer perdoar o seu irmão. Veja aqui que Jesus está dizendo, olha, você precisa repensar essa sua postura. Você precisa repensar o teu relacionamento com Deus, porque o teu relacionamento com Deus vai refletir no teu relacionamento com os teus irmãos, com o teu semelhante. O que nós vemos aqui, portanto, gente, é que a falta de perdão é uma impossibilidade para um filho de Deus. Nós não temos direitos de não perdoar alguém. Nós não temos direitos de guardar ressentimento contra alguém. O que Jesus está dizendo aqui é que sim, nós temos a capacitação do Espírito Santo para perdoar de coração. Não é dizer eu te perdoo e o coração está amargurado. Eu dizer ao outro te perdoo, mas não quero conviver com você. Veja, nós vamos chegar mais à frente em outro devocional, quando nós tratarmos da convivência, nem sempre a convivência é possível, tá? Porque nem sempre o outro deseja, ou nem sempre o outro está pronto para isso, mas o coração que perdoa sempre quer por perto. O coração que perdoa não tem barreiras de aproximação, porque o perdão é uma ferida que já cicatrizou e você pode tocar no assunto que não dói mais. É assim que Deus faz no nosso coração. Por isso, a palavra dessa manhã é uma palavra de desafio ao nosso coração.
A palavra dessa manhã é uma palavra que vai direcionar o teu coração para a vontade de Deus. Você vai se dobrar diante do Senhor, dizendo: meu Deus, o Senhor me perdoou de uma dívida que eu jamais poderia pagar. Mas eu não tenho conseguido liberar o meu coração para o meu semelhante. Eu não tenho conseguido perdoar o meu próximo. Eu não tenho conseguido perdoar o meu pai. Eu não consigo perdoar a minha mãe. Não consigo perdoar o meu irmão. Não consigo perdoar a minha irmã. Não consigo perdoar o esposo. Não consigo perdoar a esposa. Não consigo perdoar o meu irmão da igreja. Não consigo perdoar as pessoas do meu trabalho. Seja o que for, veja, coloque isso diante de Deus e diga: Senhor, a partir de hoje, pela Tua palavra e pela ação do Teu Espírito, eu quero aprender o caminho do perdão. E eu quero liberar o meu coração agora. Você deve orar diante de Deus com toda a tua alma e Ele vai fazer a obra que você não pode fazer. Eu quero orar por você agora. Eu quero pedir a Deus por você. E você vai orar comigo. Vamos orar. Deus nosso Pai, há pessoas que precisam perdoar as outras e estão acompanhando esse vídeo. E há outras pessoas que precisam receber perdão, mas esse perdão está sendo negado a elas. Ó Deus, seja o que for, quebra as barreiras, desfaz os laços. Ó Deus, impede as artimanhas do inimigo, os dardos inflamados de Satanás. Nós rogamos agora, pelo poder do Teu Espírito, pela santificação que traz a Tua palavra, que haja perdão nos corações. Dá-nos um coração perdoador. E agora nós Te agradecemos pelo perdão em Cristo que nos liberta. O perdão que nos liberta, ó Deus, por causa da cruz de Cristo, na qual a nossa dívida foi cravada e nunca mais nós recebemos condenação. Ó Deus, nós Te pedimos que todo espírito de condenação, toda a intenção de condenação ao outro caia por terra e rogamos agora em oração que o Senhor perdoe todo ressentimento e transforme o ressentimento em sentimentos que sejam bons de sentir. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Que Deus te abençoe. Um dia mais que abençoado, dê graças a Deus. Fique na paz e até o nosso próximo encontro.